quando você deixa de querer entender o processo que você vai viver e que você mergulha na presença do Senhor e deixa Ele agir na sua vida. Foi nesse momento que as mudanças começaram a acontecer dentro da minha casa. Quanto mais eu mergulhava em Deus, mais eu conseguia as mudanças que eu precisava. Então, todas as orações que estão aqui nesse livro são as orações que eu escrevia, porque eu gosto muito de escrever. Então, tinha momentos que me batia o desespero e eu ia escrever as orações. Eu escrevia para depois orar, né? Fazer essas orações repetidas vezes, assim, até que aquela verdade entrasse no meu coração, porque eu creio que o trabalhar assim maior era comigo, né? Não só comigo, mas com meu esposo também. E, e eu anotava essas orações. E quando aparecia alguma mulher, né, no Instagram e me pedia, Flávia, o que eu faço, né? Meu filho tá assim, assim, assim. E eu falava, olha, eu vou te mandar essa oração aqui. Faz um jejum para ele, né, de 40 dias. Começa a orar essa palavra pela libertação da mente do seu filho. Começa a buscar a Deus, né, acima de todas as coisas, tira tempo para Deus. E eu ia explicando ali o processo. E daí eu falei, gente, eu preciso. E eu mandava essa oração. Eu tirava foto, eu mandava por PDF, e ia mandando as minhas orações. Eu falei, não, eu preciso ajudar mais gente. E daí foi quando surgiu a ideia do livro. E o mais bacana é que eu vou colocar essas orações aqui. Que as suas orações, tipo assim, elas não são aleatórias. Não, né? Não é assim, eu peguei algo ali, meio copiado, digamos assim. Não, são coisas que você vive na prática, né? Que são eu coisas senti que você, na pele, você né? sentiu, você colocou ali do seu coração mesmo. São orações reais, verdadeiras que você teve. E coisas que eu fui entendendo, né, no meio do processo, porque assim, eu tenho muita vontade de ajudar as mães que estão vivendo esse processo, justamente porque é um momento que você fica muito desesperada e que você não consegue enxergar muitas saídas. E se você não tiver uma base muito sólida, que é a palavra de Deus, você enlouquece ou você entra numa depressão junto com a criança. Então, assim, hoje o que queima no meu coração é ajudar mães nesse processo. É falar para elas assim, ó, deixa eu te falar, se você se posicionar, isso tudo vai passar. Se você se posicionar na palavra de Deus, vai passar as coisas, Deus vai cuidar do seu filho, Deus vai tirar ele desse sentimento que ele tem hoje, né? E ele vai colocar o seu filho numa nova vida. Mas essa nova vida tem que começar de você. É você que vai fluir a vida do Espírito Santo para o seu filho. Né? Tanto é que lá em Malaquias fala que converterei o coração dos pais aos filhos. Ele não fala primeiro dos filhos aos pais, ele fala dos pais aos filhos. Então nós precisamos ter essa noção de que toda a reforma, toda mudança, ela começa conosco, com os pais, é de cima para baixo. E essa transição, então, sua, esse desapego dessa vida, assim, da mulher moderna, ela começou, já tem, então, assim, uns 5 anos, mais ou menos. Tem uns 4 anos, uns 4 anos. Foi até antes da pandemia, então. Foi antes da pandemia. Foi interessante que eu acredito que se esse processo todo acontece dentro da pandemia, ainda seria mais difícil, né? Pela questão dos adolescentes terem muita ansiedade, né? Ficarem muito presos dentro de casa. Mas foi um processo de 4 anos atrás, né? Onde eu comecei, porque daí Deus te desperta, daí ele começa aquela obra, né, na sua vida, e ele vai mudando as coisas de lugar, e algo que eu entendi nesse tempo todo é que quando nós renunciamos para o Senhor, ele começa uma nova história. Então, naquele momento que eu coloquei a minha história ali naquelas caixas, que Deus falou para mim, eu vou começar uma nova história na sua vida, é o processo de confiar, né? É o processo de entender assim, ele tem o melhor para mim. Ainda que eu não entenda os caminhos que eu estou tomando, né? As coisas que estão acontecendo na minha vida, ele tem o melhor para mim. É como você falou, ele pega uma situação de maldição e ele transforma em bênção. Né? Então, naquele momento ali, eu estava vivendo as consequências de talvez ter sido uma mãe distraída. Eu não digo que eu era uma mãe ausente, mas eu era uma mãe distraída. E hoje, se você olhar para as mulheres,
elas estão totalmente distraídas. Elas estão Exatamente. distraídas no seu próprio ego. Sim. Não só no celular, mas no seu próprio ego. Elas querem tudo. Elas querem ser tudo ao mesmo Menos tempo. mulher. Menos mulher. Por quê? Porque há uma dificuldade muito grande, né? Porque às vezes a gente como mulher, talvez a gente também esteja meio perdida nisso aí, o que é ser mulher, né? Uhum. Talvez é Na o que ela falou, essência, menos né? mulher. Você tá achando que você tá sendo muito mulher, mas na verdade a essência não existe. É só uma capa. Essa mulher guerreira, né? É. Que Mas é porque nós fomos é criadas para difundida, isso. né? E é muito difícil desconstruir. Mas eu vejo que o movimento, ele tá crescendo, assim, da Uhum. posição do feminino, da questão da dedicação, porque a mulher é o pilar, né, da família. Exatamente. Se a mulher, ela não está bem, nada vai bem ali dentro da casa. Quando uma mulher é muito- desestruturada, todo lar é desestruturado, né? E por muito tempo eu via isso como um peso, como se a mulher, nossa Senhor, mas o Senhor deixou um peso para a mulher de ser a edificadora do lar. Mas E é um uma dia bênção. ele falou para mim, não é um peso, é um poder que eu dei para as mulheres. Porque a mulher, ela transforma qualquer ambiente seco em um ambiente com vida, né? Quer dizer, ela transforma um espermatozoide em um bebê, né? Tudo que vem pela mulher vem com uma transformação. Então, eu creio que é um tempo que Deus está usando para acordar essas mulheres, para falar, olha para os seus filhos, eu dei um presente para vocês. E, de repente, vocês não estão cuidando desse presente como deveriam, né? Então, assim, cada vez mais eu vejo crianças, né? Cada vez mais cedo, em iPad, sendo criados por babás. Eu me lembro que nessa época onde Deus começou uma transformação mesmo na minha vida, eu descia com as minhas meninas para brincar e quando eu olhava assim, eu percebia quantas crianças sem as mães e o quanto o olharzinho dessas crianças é triste longe da mãe. Então, eu ficava me colocando no lugar daquela criança, sabe? No lugar de esperar a mãe para chegar para o almoço, porque, né, até a primeira infância, a mãe é tudo na vida daquela criança. E existem hoje, né, inúmeros tratamentos para longevidade, mas a ciência não consegue mudar a longevidade da infância, né? A infância até Bem 12 colocado. anos é o tempo que nós temos para semear na vida dos nossos filhos, para fazer com que frutifique depois, né? Algo bom, né? Algo eterno na vida dos nossos filhos. E o grande problema é que a gente tem, no meio da modernidade, se esquecido de fazer essa semeadura na vida dos nossos filhos, né? E o que é interessante, por exemplo, eu não era uma mulher alienada, eu estava dentro da igreja, mas eu estava vivendo uma vida de religiosidade. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas entenderem. Eu não estava afastada de Deus, eu estava levando as minhas filhas à igreja, mas era apenas uma vida de religiosidade, de cumprir aquilo que eu aprendi, que deveria levar os filhos aos domingos na Não igreja. existia espiritualidade, na Não verdade. existia a intimidade com Com Deus. Deus. A intimidade de saber que eu tenho um ajudador na educação das minhas filhas, que é o Espírito Santo. Então, hoje, eu recorro muito mais ao Espírito Santo, né? Na minha maternidade, eu não consegui entender o quanto a maternidade ela só é saudável quando você tem o ajudador, o criador dos seus filhos. Imagina, Deus criou o seu filho com um propósito. Ele colocou o seu filho nessa terra com um propósito. E você é aquela que o Senhor escolheu para conduzir esse filho. Então, o Senhor, ele tem muito mais interesse na história do seu filho do que você mesma. Então, ele tem todo o interesse em te capacitar como mãe. Agora, como que a gente fala de maternidade sem falar do nosso Criador? Daquele que criou o nosso filho, daquele que criou a nós, né? Que deixou a gente ser mãe. E o que a gente está vendo hoje? Pregando uma educação cada vez mais humanista, onde as crianças são o centro da casa. Isso é totalmente errado. Porque essas crianças que são o centro da casa, elas estão sendo colocadas para decidir coisas que elas não têm maturidade nenhuma para decidir. E o que vai acontecer? Se essa criança é o centro dessa casa e ela não sabe o que decidir, o que vai acontecer
é ansiedade, é depressão, é medo Inclusive em relação ao sexo mesmo da criança, né? em relação Tá a colocando ela para as decidir, inclusive ideologias, isso, né? As inclusive ideologias. isso, inclusive, né? A ideologia de gênero hoje é algo assim que está muito eminente, né? É muito perceptível nessa geração. Crianças com 10 anos tendo que decidir se elas são bissexuais, se elas são pansexuais, sendo que nunca nem beijaram na boca, nunca nem tiveram nenhum relacionamento, né? Mas é uma pressão que está sobre a vida delas. E nós, como mães, se nós não usarmos, né, essa arma poderosa que é a fé, a arma poderosa da oração, de ter a presença do Espírito Santo no lar, nós vamos ficar totalmente perdidas. Se a gente ignorar o que é a importância de Deus no meio de uma família, o resultado é isso que está acontecendo hoje. Filhos confusos, filhos ansiosos, inseguros e toda essa onda de medo, né, que a gente vê em cima dessa geração. Eu acho que essa chave foi muito importante sua, né, em relação a entender que é Deus o centro de tudo isso mesmo, né? Que não é o que às vezes a gente como mãe se desespera mesmo e quer resolver com as próprias mãos, como a gente estava falando, ou vou procurar psicólogo. A primeira coisa é essa. Vou levar esse menino para um tratamento. Não, precisa passar por um tratamento, vou levar para psicólogo, psiquiatra até talvez, dependendo do nível. Você quer resolver, eu vou tirar o celular, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo, né? Começa a castiga aqui. Mas não é assim. Você teve essa chave, né? Justamente pela sua intimidade com Deus, que a chave de tudo isso é a oração. Mas muitas mães talvez estejam cegas para isso, né? A gente não consegue, às vezes, ter essa sensibilidade. Porque o poder de uma mãe é gigante, né? Isso nos foi dado e na verdade, o que a gente percebe também é que está havendo um enfraquecimento das mães, né? Total, né? Elas sentem a maternidade como um peso, o casamento como algo muito ruim. Então, elas têm medo do casamento, elas têm medo da maternidade, elas têm medo do parto normal. E está havendo um enfraquecimento dessas mulheres. O que a gente percebe é que elas estão tão fora do seu papel que elas não sabem mais como ser esposa, como ser mãe, e aí só tem um caminho de volta, que é a palavra de Deus, que é o que vai trazer essa essência feminina de volta. Né? Porque às vezes nós estamos muito femininas na aparência, mas dentro de nós estamos nos comportando como homens, né? E era isso que acontecia comigo. Por causa das feridas da infância, eu fui notando, né, que não compensa ser uma mulher cristã. Na minha cabeça, não compensava ser uma mulher cristã. Mulheres cristãs são frágeis e, na verdade, é totalmente o oposto, né? Hoje eu olho a loucura que está o mundo, né, e eu falo assim, meu Deus, tem tanta gente perdendo tempo com coisas tão banais, tão pequenas, né? E quando Deus abre a nossa visão espiritual, daí tudo aquilo que tinha importância para você já não tem mais importância. Eu falo para o Senhor assim, Senhor, não deixa os meus olhos se voltarem para as coisas dessa terra. Eu quero os meus olhos voltados para a eternidade. Eu quero os meus olhos voltados para aquilo que não é destruído aqui pela traça, né? Pelas dificuldades do mundo, mas eu quero as minhas filhas nos caminhos do Senhor. É isso, hoje é o meu pedido. As minhas filhas, não só elas, né? Mas minha casa, a minha casa, sendo uma casa que expressa o nome do Senhor, né? Para que isso de alguma forma venha chegar em outras famílias também. E esses dias meu marido fez um post que eu achei tão interessante. Eu e ele fizemos um post ao mesmo tempo. E eu falei, o seu ficou muito melhor do que o meu. Porque até teve gente que me perguntou, nossa, foi ele que escreveu? Porque eu que gosto muito de escrever, e ele escreveu muito do fundo do coração e ficou parecendo um pouco as coisas que eu escrevo. E foi tão interessante porque ele falou assim, que um dia ele pediu para Deus, que ele olhou para as coisas, ele olhou para os carros que estavam na garagem, para a casa, e ele sentiu que aquilo ali, nada poderia preencher o coração dele com o que ele estava sentindo naquele momento, ao ver a nossa filha passar por uma situação tão difícil, né, de opressão. E aí ele me falou assim, Flávia, naquele dia eu pedi para Deus
libertar a minha filha. E ele me falou, a obra que eu tenho para fazer não é só com ela, é com todos vocês, é com a sua casa, é no seu casamento, é com a sua filha, no seu casamento, é em tudo que vocês têm. Então ali nós fomos entendendo, ao mesmo tempo que quando Deus trabalha o coração de uma mulher, Ele está trabalhando também o coração do homem, Sim. porque nós somos uma só carne, né, com o nosso marido. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Deus começou uma reestruturação do nosso lar através da vida da nossa filha mais velha.